Esse foi o pior episódio de anime do ano, ou assim a internet está dizendo, por causa de um episódio que teve censuras diversas, mudanças na história que dessa vez vão impactar definitivamente no desenvolvimento no futuro de One Punch Man. Nesse vídeo eu vou comentar não só o que aconteceu, mas discutir a possível causa dessas mudanças, da censura e de tudo que tem acontecido nessa terceira temporada de One Punch Man, com foco neste último episódio 10. Vou tentar aprofundar um pouquinho no que tem acontecido, porque, poxa, tava melhorando, de repente, ladeira abaixo. Agora, sério, eu já assisto anime há muitos anos, mas tem uma coisa que é muito importante e que a gente não abre mão quando assiste anime, principalmente depois dos 30. Conforto. Sério, não dá mais pra ficar assistindo animes por horas em qualquer lugar. Mas recebi um colchão novinho da Ema Colchões e já fiquei surpresa porque chegou assim, compactado. Mas foi muito fácil de abrir, logo ele estava preparado pra eu testar minha maratona de animes em cima dele. Porque o otaku adulto não procura só bonequinhos, a gente precisa mesmo é de conforto. O modelo que eu recebi foi o Hybrid 2 Casal, que tem suporte ortopédico e ergonômico que se adapta quando você deita. Ficou tão macio que eu preciso tomar cuidado para não dormir no primeiro episódio. Assistir coisas demanda bebidas e pipoca, mas a tecnologia da Ema tem um incrível bloqueio de movimento para você que é desastrado como eu, divide o colchão com alguém ou tem pets que passam por cima de tudo iguais às minhas. Eu sei que você quer um desses mais que um mangá na sua coleção, então aproveita. Nesse fim de ano, a Ema Colchões está com tudo em até 55% off. O link tá aqui na descrição e usando o meu cupom na tela você ainda tem mais 10% off. E sabe o melhor? Depois que comprar, tem até 100 noites para testar o seu colchão, 10 anos de garantia com entrega e devolução grátis. Agora, com licença que eu preciso aproveitar, mas o vídeo continua. Voltando pro desconforto aqui, que é falar de One Punch Man. Bom, esse episódio adaptou cerca de 4 capítulos do mangá, então em relação ao ritmo, naquilo que a gente tinha muito desacelerado no início da temporada, até que foi bom. Só que eles têm feito algumas escolhas para conseguir acelerar possivelmente essa adaptação. O mangá de One Punch Man, muitos de vocês já sabem, ele tem alguns redraw, né, algumas modificações, lutas inteiras redesenhadas, e isso acontece de novo especialmente com uma luta deste episódio. Então não apenas censura aconteceu nesse capítulo, mas de novo, a versão escolhida para a adaptação foi a anterior. E diferente da luta do Kid Emperor, que a versão escolhida era uma questão muito mais, na minha opinião, de entretenimento versus um possível aprofundamento do Kid Emperor, que se era boa ou não, havia discussões. Aqui, a versão escolhida define um rumo para a personalidade e construção do Amai Mask que entra em conflito direto com o que será desenvolvido depois. E isso é bem problemático. Mas antes da gente falar um pouquinho melhor sobre esta parte, vamos falar do que gerou mais polêmica na internet, que foi a censura. A censura deste episódio, que viralizou por aí, foi a clássica troca do cigarrinho do Zombie Man por um pirulito. Seja em One Piece, Gintama, trocar cigarrinho por pirulito é uma coisa que já aconteceu em diversas outras animações japonesas e dessa vez aconteceu com One Punch Man, o que surpreendeu as pessoas considerando que é um anime que nesse mesmo episódio teve braço caindo, cabeça perfurada e coisas voando, e de repente você tem que censurar o cigarro. Caramba! Isso gerou revolta na internet e sinceramente eu acho que dentre os problemas desse episódio da temporada como um todo, é dos menores, assim, é o menos relevante ou um dos menos relevantes. É claro que as pessoas se preocupam porque há uma mudança na visão da história, há uma suavização para uma possível entrada mais fácil num público família, num público mais jovem. Tem que olhar que horas passa isso no Japão. Talvez a decisão sequer tenha vindo do estúdio, isso é importante. Às vezes, sim, foi uma decisão do estúdio, uma decisão criativa, até mesmo uma piada, nunca se sabe, mas também pode ser algo que veio de cima. Olha, não vamos colocar esse tipo de coisa para entrar num público mais familiar. Aí você pensa, peraí, mas você acabou de dizer que tinha braço caindo, cabeça perfurada, então como é que uma coisa é familiar e a outra não é? Então, há de se ver também o aspecto cultural, porque também houve censura nesse lado da violência mais corporal, da parte gore. No mangá, se você for observar as lutas do Zombie Man, como ele tem essa coisa de se regenerar, morri 200 vezes e voltei, quando ele é, por exemplo, totalmente perfurado pelos morcegos do vampiro que ele lutou contra, o olho dele tá caindo da órbita. Você vê um pouquinho mais do cérebro do que apenas um borrão preto. Não
No anime, por mais que um braço caia aqui e ali, a gente tem um borrão preto em todas essas coisas. Quando ele tem o tiro que perfura o seu rosto, sua cabeça, não é tão gráfico, não é tão explícito, não é tão aberto quanto é nas páginas do mangá. Então isso também foi censurado, mas o Japão tem essa coisa que às vezes os pesos das censuras não são coerentes com o que a gente considera mais pesado ou menos pesado, porque eles também inserem um pouquinho do aspecto moral. Não só isso, também há uma questão de incentivo ou não para os jovens, que eu não duvido que tenha sido considerada. No Japão, o consumo de cigarro, o uso de cigarros, ele não é amplamente incentivado, tanto é que, diferente de vários países da Europa, que você vai e todo mundo fuma em todo canto, no Japão não acontece isso. Existem os locais apropriados para fumar, e isso é bem sério. Existem as cabines no meio da rua, lugares específicos que você entra, fuma no seu cubículo, todos juntos respirando fumaça, e só vocês. Ou existem os bares, izakaya, que tem permissão para fumar lá dentro, lugares e momentos muito específicos. Num gráfico geral, a geração Z, a geração mais nova, ela tem reduzido significantemente em relação às anteriores o consumo de cigarro. Então, possivelmente é algo que para eles seja um tópico sensível, muito mais do que pra gente. Não vamos incentivar o uso do cigarro, por mais que exista uma população sem dúvidas fumante por lá, pode ter essa mentalidade. Estou dizendo que foi isso? Não estou dizendo, porque eu vi até uma teoria que eu achei inclusive interessante, porque o pirulito, por mais que o pirulito da censura seja sempre este, né, formato de pirulito em todas as outras de outros animes que já aconteceram, teve gente falando, é igual ao pirulito do Kid Emperor. Então, já que eles cortaram no capítulo anterior, no episódio anterior, a adaptação redesenhada que trazia um pouquinho mais do vínculo de Zombie Man com o Kid Emperor, eles traçaram esse vínculo implícito através do docinho em 2 segundos de cena. Também não foi nada absurdo. Pode ser uma balela? Pode também. Fato é que, de novo, eu acho que esta censura em específico, por mais que tenha surpreendido dentro de uma animação como One Punch, que tem várias outras coisas que a gente esperaria e tem censura para além de um cigarrinho, bem, é só o cigarro. Para mim, o problema mesmo desse episódio foi a questão da escolha de versão que eles trouxeram para a luta do Amai Mask. No episódio anterior, eu inclusive defendi a escolha deles, pelo menos não achei problemática a escolha deles da versão da luta do Kid Emperor. Isso porque eu não acho ou não acredito tanto que o que eles tentaram desenvolver do Kid Emperor era a melhor escolha, e quem sou eu para dizer que é melhor ou não, mas na minha opinião não era tão absurdo cortar o que eles cortaram em relação ao que foi redesenhado, a versão final, vamos lá, do mangá, essa que é escolhida pelo Murata com o apoio do One, que é o autor de One Punch Man mesmo. Seguindo para isso, neste episódio, quando você fala de Amai Mask, eu não vou dar spoiler sobre o desenvolvimento futuro dele aqui nesse vídeo, mas acontece que ele ter escolhido, meio sem pensar, de maneira fria, inclusive monstruosa, grotesca, ir pra cima da Duess, de uma monstro ali dentro, e acabar com todos que estavam sendo apenas controlados, fantoches, depois do aviso que ele recebeu lá dos discípulos do Atomic Samurai, ou seja, ele sabia que aquela galera não era monstruosa, não eram vilões por si só, e ainda assim ele vai pra cima destruindo, fazendo paçoca dessa galera. Isso é algo muito drástico. Poderia acontecer? Poderia. Tava na versão original? Tava. Era exatamente assim na primeira versão do mangá, mas isso foi modificado para combinar ou ser mais coerente com a construção psicológica do Amai Mask, que será importante daqui pra frente. Mais do que isso, existia já algumas pistas ou evidências claras nesta versão redesenhada que não foi escolhida pelo estúdio, ou por seja lá quem está definindo qual versão vai ser adaptada nessa terceira temporada, que mostrava mais sobre quem era Amai Mask, sobre alguns detalhes de si que ele anda escondendo, porque é óbvio que ele está escondendo alguma coisa. A única coisa relevante desta versão original que fica é o fato dele ser extremamente forte, dele querer ficar sozinho por algum motivo. Ele vai pra cima da Duess, a gente não vê ele acabando com ela, apenas ouve aquele som grotesco, aquele som de carne, sangue voando, ou seja, ele acabou com ela numa facilidade extrema e sem nenhuma dor. O rosto dele é um rosto de quem tá com ódio, que é acabar com o mal, enquanto ela vira para ele e fala: você é um monstro, e só. Você pega o detalhe do
que deu nessa cena, que é muito mais rápida do que a versão redesenhada. A versão redesenhada, para além dela ser mais explícita, dela desenvolver mais a questão do Amai Mask, ela também mantém esta galera controlada viva. Isso porque os discípulos do Atomic Samurai, eles voltam no momento em que o Amai Mask vai pra cima da Duess, e eles tiram os discípulos do caminho, eles falam, sabia que você pediu pra gente sair, mas na verdade era só uma deixa pra gente vir no momento certo e não sei o que. Ele tem um enfrentamento com a Duess, é um pouco mais comprido, tem uma certa reviravolta, e tem algumas questões a mais ali sobre ele, o Amai Mask, que aparecem em um ou outro quadro. De definitivo para os outros, o que a gente tem é que esses personagens mais secundários, eles ganham algumas falas a mais, eles voltam ao controle de si, têm consciência, eles seguem com os discípulos do Atomic Samurai depois daquilo, e em certo momento eles se separam para que a luta com o Cabelo Demon, eu sempre leio Cabelo Domon, né, tipo Digimon, quando eu vejo esse personagem aparecendo. Essa luta acontece um pouquinho mais pra frente, mas ainda no formato que aconteceu em tela, ou seja, os três contra o monstro separadamente. Os caras que voltaram à consciência, que saíram do controle do chicote, eles ficam separados. São eles que encontram o Pig God, o Deus Porco, comendo o monstrão ali, não os três discípulos, mas são mudanças bobas, mudanças triviais com personagens que não são tão importantes nesse ponto assim. A sobrevivência deles, desses que foram aniquilados no anime, na versão do anime e na primeira versão do mangá, ela interfere muito mais no Amai Mask no que neles em si e na permanência deles na história, na minha visão. Mas pro Amai Mask é importante. Não que isso seja incorrigível, a primeira versão do mangá era exatamente assim. Mas esta escolha faz muitos pensarem que talvez o estúdio esteja recorrendo à primeira versão e não aos redesenhos, vamos dizer assim, porque nessas primeiras versões, eventualmente, as batalhas são mais curtas. Só que isso não casa com a escolha passada, né? Porque Kid Emperor, a batalha mais difícil de animar, foi justamente a que eles escolheram, né? É complicado a gente definir por que isso tá acontecendo. Novamente, pode ser que essa não seja uma escolha do próprio estúdio. Pode ser uma escolha acima. O One Punch Man acaba tendo várias versões. A versão da webcomic do One, a versão inicial do mangá com Murata, as versões redesenhadas de Murata com parceria com o One. O anime tá trazendo uma versão dele também. Só que às vezes, conhecendo o futuro da história, do mangá, a gente acaba desconfiando um pouco dessas escolhas. Certas mudanças são melhores, certas mudanças são praticamente definitivas, se você pensa na continuidade, né, no que vem depois. E aí, a coisa fica, pra mim, ainda mais polêmica. O episódio em si teve uma animação novamente mediana, abaixo dos últimos 2 episódios, mas nada gritante, grotesco, como já aconteceu nessa mesma temporada, na minha visão. Também, eu acho que os problemas foram muito mais narrativos, de escolhas, e pra muitos aí, de censura. Eu sei que colocar censura, falar disso, reclamar é o que mais espalha na internet, mas eu acho que as escolhas de roteiro podem ser potencialmente mais perigosas do que qualquer corte de cigarro por pirulito. Mas se isso te revoltou também, comenta aqui embaixo, me conta o que você achou deste episódio, que ainda teve, é claro, o Atomic Samurai acabando com o G5, o robozão que se achava incrível dentro da associação de monstros, e depois ele começando ali a luta contra o monstro que estava indo atrás do Tario. O coitado do menino tá fugindo, deve fazer uns 3 episódios. O Zombie Man foi o que mais brilhou, a luta do monstro cabeludo foi mais rápido, mas deixou a galera aí ranquear também com um pouquinho mais de destaque, e ainda há outros heróis Rank S que entraram nessa associação e ainda não apareceram, mas aparecerão. Inclusive Saitama, que daqui a pouco vai dar a luz da sua presença também em alguns episódios, talvez na própria semana que vem, ou pelo menos na outra. É isso, comenta aqui embaixo o que vocês acharam de todas essas polêmicas envolvendo o pior episódio do ano de One Punch, ou o pior episódio do ano de animes num geral. E não esquece de apoiar a publi desta criadora que vos fala, porque é algo que vale a pena, principalmente pra você. Ai, gente, passou dos 18, a gente já começa a perder assim a juventude, e aí conforto é importante. Então o link vai estar na descrição, cupom para quem quiser aproveitar os descontos, e muito obrigada a você que sempre clica no link, pelo menos para ver, para ajudar essa criadora de conteúdo a continuar o seu trabalho e aí continuar produzindo vídeos com um pouquinho mais de tranquilidade. Dito isso, a gente se vê em todos os próximos por aí. Tchau, tchau!